E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar nossa aula. Aqui, Rômulo Nunes, professor de Biologia. Vamos continuar falando sobre o sistema respiratório, tá? Parte 2 aqui do sistema respiratório. Na parte 1, nós vimos os órgãos que formam o sistema respiratório, né, gente? Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, né, a troca gasosa. Hoje, dando continuidade, vamos falar sobre os movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração, não é isso, gente? Parece simples, mas a gente tem que ter alguns cuidados aqui sobre esses movimentos, inspiração e expiração, tá ok? A inspiração, nós já sabemos uma coisa, né, gente? Que é a entrada do ar. Isso, entrada de ar nos pulmões, por um aumento do seu volume, com diminuição da pressão interna, resultante de contração dos músculos diafragma e intercostais. Traduzindo tudo isso aí, gente, a inspiração é o ar entrando nos nossos pulmões. E para que o ar entre nos nossos pulmões, vocês têm que saber uma coisa. O ar busca sempre uma região de menor pressão. Lembrem vocês, num balão, por exemplo, aqueles balões de aniversário, né? Bexigas, né? Como é chamado também, bola de assopro. Aquelas bexigas, se vocês verem ali dentro delas, o ar está trancado ali dentro, apertado, a pressão ali, gente, está altíssima. Por isso que se eu furar o balão, o ar vai sair daquela pressão alta lá dentro do balão e vai o quê? Sair. Por isso que o ar sai do balão quando a gente fura. E claro, a depender da força, né, gente, da pressão, da velocidade que esse ar saia, aí haverá um estouro, né? O balão explode por conta de haver aí uma pequena abertura, né? Um furinho que a gente fez, porém muitos volumes de ar querendo sair ao mesmo tempo, tá ok? Então isso rompe a membrana do balão, né? De forma muito intensa, forte, e há aquele estouro, tá? O nosso pulmão é mais ou menos a mesma coisa. Lembre, o ar sempre busca menor pressão. Então, para o ar entrar, obviamente, nosso pulmão tem que estar com pressão baixa. Lembre disso. O ar sempre busca menor pressão. Se meus pulmões estão com a pressão baixa, o ar vai o quê? Entrar. Já quando a pressão dos pulmões aumenta, aí o ar sai de volta, que é a expiração. Então, o que é inspiração, gente? É o movimento respiratório onde o ar entra. E para o ar entrar, lembrem-se, o que é que tem que acontecer? A pressão interna lá dentro tem que estar o quê? Baixa. E como é que essa pressão vai ficar baixa lá dentro? Aumentando-se, digamos assim, o espaço. Pensem assim, um lugar mais espaçoso, ele tem uma pressão menor. Por isso que ele fala aqui no final, ó, que os nossos músculos diafragma, que é o músculo que fica na base aqui do nosso abdômen, tá, gente? E os intercostais, né, eles vão o quê? Contrair. Esses músculos, eles precisam se esticar. A nossa caixa torácica, ela vai o quê? Aumentar de tamanho. Para que ela vai aumentar de tamanho? Para que a pressão interna diminua. Aí o ar entra. Tá, gente? Nossa caixa, ela não aumenta porque o ar está entrando, não. A gente tem essa falsa impressão. Na verdade, a caixa, ela primeiro amplia o espaço, né? Aumenta o volume interno para diminuir a pressão e o ar entrar. Ok, gente? Lembre disso, na inspiração o ar entra porque o diafragmas e os intercostais, que esses músculos ficam entre as costelas, eles o que? Se expandem, se esticam, se contraem. Tá? O diafragma, por exemplo, ele vai baixar, ele vai descer, se esticar. E os nossos intercostais também vão se esticar.
Aumenta o volume aqui, a pressão interna diminuiu, o ar entra. Essa é a inspiração. Tá ok? Vamos avançar. Aqui uma imagenzinha, tá, gente? Mostrando, ó. Aqui ainda não ocorreu, mas o que acontece? Esse diafragma aqui, ó, ele vai descer, esse músculo aqui abaixo, ele vai descer. Os intercostais, aqui esses que estão entre as costelas, também vão se expandir para os lados, não é isso, gente? Então, para cima. E aí o ar entra, que a pressão aqui dentro vai estar baixa, o ar vai entrar, tá ok? Essa imagem representa a inspiração, tá ok? Já na expiração, que a gente já sabe que é a saída de ar, né? Expiração. Por que o ar vai sair? Porque é uma diminuição do volume. Agora, gente, na inspiração, como a caixa vai agora recuar, o diafragma vai relaxar, ele vai subir de volta. Os intercostais também vão se relaxar, né? Vão relaxar. E aí a caixa torácica vai diminuir de volume. E se diminui o volume, lembre, gente, lá dentro vai ficar apertado. Imagine, se diminui o volume, a pressão vai o quê? Aumentar. E se a pressão aumenta, lembre-se, o ar não gosta. O ar gosta de pressão baixa. Então, se a pressão agora aumentou, o ar vai o quê? Sair. O ar vai ser expelido, que é a expiração. Porque aqui, como ele falou, os músculos diafragma intercostais relaxaram, né? Houve um relaxamento. Ok, senhores? A imagem é o contrário agora. Veja que as setas são o contrário. O diafragma, veja que ele está recuando, voltando ao seu local. Os intercostais também estão recuando, estão relaxando. E aí o ar, que está representado aqui pela seta azul, o ar irá ser expelido. Expiração, né? É isso? Tranquilo? E como a gente vai ver mais para frente, né, gente? Os gases que estão entrando e saindo, a gente vai falar já já. Aqui seria mais uma explicação física, não um fenômeno físico aqui de pressão, tá? Avançando aqui, uma tabelinha para vocês darem uma olhada, que resume bem isso que a gente falou, o entra e sai aí de gases, tá? Lembrem disso, gente, esse ritmo respiratório, a entrada de ar, saída de ar, esse vai e vem do ar nos nossos pulmões, é controlado pelo bulbo, tá? Já mostro uma imagem dele. É um órgão aqui na cabeça, na região aqui de trás, mais ou menos, a base do cérebro, faz parte do nosso encéfalo, faz parte do sistema nervoso central, bulbo, ele que controla o ritmo respiratório, ok? E aqui uma coisa importante, gente, para vocês, ó, quando ocorre uma queda dos níveis de oxigênio no nosso organismo ou aumento das taxas de gás carbônico, pode ocorrer a taquipneia, que é a aceleração da respiração. Você pode ver quando a gente está com baixo oxigênio no sangue, né? Veja que nós vamos acelerar a respiração. Isso é chamado de taquipneia, ok? Já ao contrário, né, quando a gente está com oxigênio, né, um nível alto de oxigênio no sangue, né? Ou o contrário, o gás carbônico é que está baixo demais, a gente está liberando ele muito rápido, né? Isso ocorre, por exemplo, se você respirar muito rápido, tá? Liberar gás carbônico rápido demais. Isso pode causar a chamada bradipneia. Estudaremos isso melhor lá em sistema circulatório, tá, gente? Mas ambos os fenômenos aqui, seja taquipneia ou bradipneia, pode alterar a química do sangue, o pH do sangue. Isso pode inclusive levar a desmaio, a morte, tá ok? E lembre que esse entra e sai de gases controlado pelo bulbo, tá ok? Aqui para vocês perceberem, ó, gente, o bulbo localizado aqui nessa região aqui. Já entre o encéfalo e chegando aqui na região da medula espinhal. Ele fica meio aqui, né, próximo ao, a gente chama de ponte, né, aqui no tronco cerebral, que é uma transição, aqui uma região, né, entre o encéfalo e a medula. Fica, veja, bem próximo da nossa nuca, né, gente, que a gente chama de nuca. Por isso que uma pancada na nuca, né, gente, se atingindo essa região, o bulbo
sendo lesionado, veja, ele pode parar os movimentos respiratórios. Você pode ter uma parada respiratória. E como vocês verão em aulas futuras, ele também está relacionado, o bulbo, com os batimentos cardíacos, né? Então, podemos ter também uma parada cardíaca. Então, uma porrada aqui na nuca, né? Você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é uma região extremamente sensível, ok? Para terminarmos, a gente falar dos transportes dos gases respiratórios. Ou seja, como é o transporte do oxigênio e como é o transporte do gás carbônico no nosso sangue. Tá ok, gente? Então, primeiramente, falando do oxigênio, ele é transportado principalmente por quem, gente? Pela hemoglobina. Veja que ele vai dizer aqui na sequência que também um pouco do oxigênio ele vai dissolvido, né, no líquido do sangue, que é o plasma. Tá? Mas a maior parte do nosso oxigênio, gente, é transportado pela proteína hemoglobina, que é uma proteína encontrada nos nossos glóbulos vermelhos, nas hemácias. Então, um sangue que transporta muito oxigênio, ele precisa de muita hemoglobina, muitas hemácias. E vale lembrar que a hemoglobina, ela é feita, né, basicamente, a base dela sais de ferro, que é o que dá cor vermelha ao sangue. Por isso que aquele sangue mais vermelho escuro, né, um sangue que tem mais ferro, mais hemoglobina, mais hemácias, logo tem mais oxigênio também. É o sangue mais importante, né? Se você perder sangue riquíssimo em oxigênio, que é o sangue arterial, pode levar à morte, não é verdade? Avançando aqui. E o gás carbônico? Gente, o gás carbônico é transportado principalmente, a gente vai ler isso aqui, mas basicamente, principalmente o gás carbônico é transportado na forma dos chamados íons bicarbonato. Esse aqui, ó, HCO3-. O nosso CO2, gás carbônico, ele vem aqui dentro, ele está aqui dentro, sendo transportado pelo nosso sangue. Tá? O que ele diz, é o gás carbônico proveniente das células, né? A gente lembra que o gás carbônico é aquele lixo que a célula liberou, ela recebeu oxigênio, recebeu açúcar e dessa queima para produzir energia, ela vai liberar esse lixo que é o CO2, que vem da nossa glicose. Veja, foi da glicose que você comeu, agora liberou esse CO2 que é um lixo que vai para o nosso sangue, tá? E é o que ele diz, ó, o oxigênio, o CO2, gás carbônico, que vem das células, penetra nas hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, e por ação da enzima anidrase carbônica, combina-se com a água. Então, o CO2 vai se combinar com a água, graças a essa enzima aqui, tudo isso lá no sangue. E vai formar o que? O ácido carbônico, esse rapaz aqui. E este ácido, ele vai se ionizar, né, a presença aqui de íons H+, e formar o bicarbonato. E é isso que nos interessa agora. Os íons bicarbonato difundem-se para o plasma, a parte líquida do sangue, e são aí transportados até os pulmões, onde ocorre a reação inversa. O transporte de gás carbônico também é feito dissolvido no plasma ou pelas hemácias, formando a carbohemoglobina. Ele está querendo dizer aqui que também podemos encontrar gás carbônico nas hemácias, né, formando a carbohemoglobina, mas não é o normal. Uma grande quantidade de gás carbônico que nós vamos liberar na expiração, lembrem-se, vão estar na forma de íons bicarbonato. Gente? É por isso, gente, vocês vão ver em aulas futuras, quando a gente prende a respiração, né, vai aumentar a quantidade de gás carbônico no sangue. A capacidade a quantidade de ácido também vai aumentar, principalmente o ácido carbônico. Ou seja, quando a gente prende a respiração, em outras palavras, vai haver o que? Uma diminuição do pH do nosso sangue. Nosso sangue vai ficar ácido. E isso é fatal, tá, gente? Se não voltar ao normal. Em aulas de química, né, vocês estudam provavelmente o efeito tampão, né? Onde vocês estudam, né, mais ou menos como é que ocorre a regularização disso aí. Tudo no corpo tem que ter um equilíbrio, uma homeostase, gente, um equilíbrio. Então, isso é importante que haja aí um controle do pH. Então,
prender respiração por muito tempo, brincadeiras do tipo, né? Mergulhar, quem aguenta mais, quem não aguenta. Isso é extremamente perigoso, tá ok, gente? Então, repetindo, basicamente, oxigênio transportado principalmente pelas hemácias, né, com a participação lá da hemoglobina, proteína. E o gás carbônico transportado principalmente pelos íons bicarbonato, que viajam, claro, pela parte líquida do sangue, que é o plasma, né, gente? E para finalizarmos, tá, gente, eu trago essa imagem porque é o seguinte, como vocês viram, eu falei no instante, quem é que transporta principalmente o oxigênio? A hemoglobina, não é isso, gente? A hemoglobina. Só que o que é que ocorre, gente? Se nós inalarmos esse gás aqui, ó, o monóxido de carbono, né, que tem o símbolo CO, não é isso? Ele pode nos levar, ó, à morte. Morte por asfixia. Né? Quem não já ouviu falar, né, pessoas que inalaram aí fumaça, inalaram monóxido de carbono e morreram. Isso ocorreu na Boate Kiss, né, gente, no Rio Grande do Sul. Isso ocorreu na Câmara de Gás Nazista, se utilizava monóxido de carbono também. Tá? Depois foi que eles usaram o cianeto, posteriormente. Monóxido de carbono já teve notícia, né, de pessoas mortas em garagem, em túneis de congestionamento de carros, né? Teve uma família brasileira que morreu no Chile por conta do vazamento de monóxido de carbono no quarto, eles morreram asfixiados, tá? Por quê? Porque lembrem, o oxigênio ele tem que se ligar com quem, principalmente? Com a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio. Só que, infelizmente, gente, se esse gás aqui, ó, o CO, monóxido de carbono, chegar no nosso sangue, a hemoglobina ela tem mais afinidade com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. Logo, se a hemoglobina perceber a presença de monóxido de carbono, ela vai se agarrar a esse monóxido de carbono e vai deixar o oxigênio de lado. E se não houver, né, o transporte de oxigênio, pode levar à morte. Vocês estão vendo aqui algumas evoluções do quadro, né? Tem alguns dor de cabeça, náusea, algumas coisinhas aqui que vão dando alguns sinais, e a morte, que claro, é a pior parte, né, gente? É o fim desse processo. Então, lembre-se, a hemoglobina ela deve se ligar com o oxigênio. Porém, se o monóxido de carbono chegar no sangue, né, através do ar, obviamente a hemoglobina vai se agarrar mais fortemente, mais estavelmente com o monóxido. E essa ligação forte do monóxido de carbono com a hemoglobina pode nos levar à morte, já que o oxigênio não poderá ser transportado adequadamente para as células. E sem oxigênio, as células, né, através das suas mitocôndrias, não poderão fazer a respiração celular. E sem respiração celular, não há ATP, energia. E sem energia, não há vida. Tá ok, gente? Então, acabamos o sistema respiratório. Nas próximas aulas, veremos outros assuntos de corpo humano. Tá ok? Bons estudos e até a próxima.